E ele está com a gente, conectado à primeira edição do Central 98. Samuel, bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom dia, João. Bom dia para a Dia. nossa audiência. Vamos falar hoje sobre dividir para conquistar mais impostos, né? O governo federal me parece ter descoberto uma fórmula antiga aí, né? Aquela narrativa entre a divisão de ricos e pobres está presente lá em Marx, né, na luta de classes, como uma estratégia para conquistar apoio às suas ações. Nas últimas semanas, né, a gente já veio discutindo aqui sobre a proposta, né, o decreto do aumento do IOF, sobre questões também relacionadas à isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil e a taxação extra para quem receberia ali acima de 50 mil reais por mês, os chamados super ricos, né? É claro, pessoal, que esse discurso soa extremamente simpático, né? Afinal, a gente tem um país extremamente dividido entre classes, a gente tem o pessoal que é super rico, tem o pessoal mais pobre, e naturalmente a gente vai ter aqui uma subdivisão que reforça esse entendimento, né? A gente, querendo ou não querendo, é um país majoritariamente católico, tem muita essa ideia de céu e inferno, né? Do bom e do mal, e esse discurso cola muito. Mas o que eu queria trazer aqui é um esclarecimento para a gente não acreditar facilmente nessas narrativas, que essas narrativas muitas vezes são muito mais marqueteiras do que de fato reais. E por que eu queria comentar isso? Primeiro, sobre o IOF, né? O IOF, que é um imposto sobre operações financeiras, ele é um imposto regulatório, e eu acho que isso está muito claro na lei, quando a gente observa, né? O imposto do IOF, ele é feito, de certa forma, não para gerar arrecadação, mas para quê? Para controle de capitais, para entrada e saída de capital no Brasil e um alinhamento desse controle de capitais àquilo, né, que a gente entende como os objetivos econômicos da política monetária, que inclusive é definida pelo Banco Central. E aí, o governo, quando propôs aquele decreto lá atrás, ele criou uma fundamentação que era toda baseada no superávit fiscal, né, numa tentativa de superávit fiscal, de equilíbrio das contas públicas, que é arrecadatória ou fiscal. Então a gente tem aqui de fato um problema de origem. Mas olha só, o Congresso vetou essa iniciativa e aí o governo federal optou, né, por levar isso ao STF, que é o Poder Judiciário, onde de fato o governo federal tem maioria. Curiosamente, né, se há um problema legal, de fato, o legislativo, o judiciário deveria barrar também essa situação. E aí ele está meio congelado ali, enfim, a gente vai ver como é que esse desfecho vai acontecer, mas se for uma análise profunda sobre legalidade de fato, não deveria prosseguir esse aumento do IOF, mas a gente não sabe exatamente como que isso vai se desembolar. De qualquer forma, né, a gente tem aqui um processo muito claro de desmonte das bases do Plano Real que sustentaram a queda da inflação no Brasil. A gente vê o superávit fiscal, que há muito tempo, né, virou peça de museu no Brasil, que não acontece. A gente vê as metas de inflação sendo combatidas também em função de discurso que o governo federal faz, inclusive contra o Banco Central, tentando motivar o Banco Central a ter uma política monetária favorável a ele. E a gente vê também agora, né, com esse ataque com o IOF, de um rompimento ou de uma tentativa, né, de manipulação do outro tripé, do outro ponto do tripé do Plano Real, que era o câmbio flutuante, ou seja, de certa forma tentando imprimir algum tipo de controle de entrada e saída de capital no Brasil. Tudo isso volta para um caminho, né, que destrói ou abala a confiança da moeda e reforça os índices de inflação. E quem paga mais caro quando a inflação galopa, quando ela corre mais rápido, são os pobres. Então, de novo, o governo acena num sentido falando que vai beneficiar os pobres, mas, na verdade, acaba atacando aqueles a quem ele promete beneficiar. E no imposto de renda, a gente tem uma situação similar. Querendo ou não querendo, pessoal, assim, a isenção do imposto de renda até 5 mil reais por mês, ela atingiria cerca de 90% da população. E o governo reza, né, e diz que ele compensaria isso com a taxação dos super ricos, de quem ganha mais de 50 mil por mês. Agora, é muito difícil você isentar 90% da população e conseguir arrecadar todo o correspondente dessa perda de faturamento em 1% ou em 5% da população. Então, eu tenho uma situação aqui que, mesmo que o governo conseguisse fazer isso,
a gente teria uma situação muito grave aqui, que seria o seguinte: os super ricos, eles não ganham salários, gente. Eles não ganham dinheiro como você, muitas vezes, né? Que é um contra-cheque. Não, eles estão estruturados em torno de empresas. E as empresas são quem prestam serviços e quem presta efetivamente, né, quem entrega os produtos para a gente. Então isso repassa-se no preço, tanto dos serviços quanto dos produtos. Então quando você taxa os super ricos, aquilo volta em forma de preço para os mais pobres. E, de novo, né, a gente tem a inflação galopando e os mais pobres pagando. E outra coisa que eu queria acrescentar é que 50 mil hoje são super ricos, mas essa tabela não vai ser atualizada. Daqui a pouco tá todo mundo ganhando 50 mil reais por causa da inflação muito acelerada e você vai estar pagando como super rico, achando que é super rico, mas não é, né? Porque, na verdade, 50 mil de amanhã vai ser os 5 mil de hoje. No fim, o que a gente tem aqui é um discurso de luta de classe com velhas formas ideológicas que tentam mascarar, de fato, né, um verdadeiro problema, que é a incapacidade do Estado de ajustar as políticas públicas, reduzir o seu tamanho, reduzir sua ineficiência, e aqui uma política de dividir para conquistar mais impostos, né? Quem paga sempre é o povo. Não existe dinheiro do governo. Todo o dinheiro do governo é dinheiro do povo. Tá aí, Samuel Barbie com a gente toda segunda-feira no Central 98, primeira edição. Na semana que vem ele tá de volta, enquanto isso você acompanha nas redes sociais. Isso aí, Carol, tamo junto. Se quiser procurar, saber mais, dinheirozen.com ou então @ssbarbie no Instagram. Tamo junto. Valeu, até semana que vem.